Tudo bem, pessoal? Olha só, hoje nós vamos postar só umas noções de probabilidade genética, porque eu estou preparando uma correção da atividade do dia 15, que ficou muito extensa, porque são vários exercícios e são difíceis de corrigir, mostrando para vocês as respostas certinhas. Então eu resolvi refazê-lo, dividir em duas partes, parte 1 e parte 2, e postar tudo na quarta-feira. Então, na quarta-feira vai vir a correção de atividade do dia 15, tá? Com parte 1 e parte 2, com link no YouTube para vocês assistirem. Mas para que vocês não ficassem hoje sem uma aula, então eu resolvi adiantar esse conteúdo, tá? Na verdade, adiantar não, porque seria a correção da atividade do dia 15 hoje, esse conteúdo eu daria na quarta-feira. Eu só inverti. Que é a probabilidade genética. Probabilidade é a possibilidade de algo acontecer. Então, a regra de probabilidade, de forma geral, ela é muito simples, tá? Eu coloquei essa regra geral para você aqui, para você ter uma noção legal. Olha só, essa regra, ela é assim, a regra geral de probabilidade. Eventos esperados sobre o total de eventos. Então, veja bem, se eu coloco aqui, ó, evento esperado, certo? Que é esse. Pelo total de eventos possíveis, a gente vai perceber que é uma regra muito fácil de você compreender. Por exemplo, se você tem um dado de 6 faces, aquele dado comum, quase todo mundo tem em casa, em que vem qualquer joguinho. Qual a probabilidade de sair o número 3? Tá? Vamos ver qual a probabilidade de sair o número 3. Então a gente vai seguir essa regra aí, ó. Olha só. São quantos lados que tem no dado? São 6 lados. Quantos números 3 tem no dado? 1. Então, qual a possibilidade de sair o número 3? 1 sexto. Viu? O total de eventos embaixo e a possibilidade em cima. Vamos ver outra possibilidade? Qual a possibilidade de eu jogar esse dado novamente? Qual a probabilidade de eu jogar esse dado novamente e sair um número ímpar? Bom, vamos ver. São 6 lados que o dado tem. Isso não mudou. É o total de eventos possíveis. Mas quantos números ímpares tem? O 1, o 3 e o 5. Então, são 3 eventos possíveis. 3 sextos você simplifica por 3 e acaba ficando 1 sobre 2, ou seja, 1 meio, 50%. Vamos para um último exemplo aqui dessa regra geral, né? Porque essa regra aqui que eu estou mostrando para vocês é a regra geral da probabilidade, certo? Então, vamos para um outro exemplo. Num baralho com 52 cartas, qual a probabilidade de eu tirar uma dama? Bom, o baralho tem 52 cartas. Isso é os eventos possíveis. Quantas damas tem num baralho? 4 damas. Tem como simplificar por 4. Dividir tanto o número de cima como de baixo por 4. Acaba ficando no final 1 sobre 13 avos. Então, sempre a regra geral de probabilidade, ela é em cima o evento possível esperado, o evento esperado em cima e todos os eventos possíveis embaixo. Isso é a regra geral. Tá bom. Agora, nós vamos para as regras mais específicas, que são essas duas que estão embaixo, regra do E e regra do OU. Isso é muito simplesão de entender, galera. Regra do E é uma probabilidade para eventos que ocorrem simultaneamente, certo? Eventos que ocorrem simultaneamente. Então, toda vez que eu utilizar a regra do E, que são para eventos que ocorrem simultaneamente, eu vou utilizar o sinal de multiplicação. Eu vou utilizar o sinal de multiplicação para multiplicar os dados do meu exercício, tá? Então, por exemplo, digamos que eu quero saber qual a probabilidade
de um indivíduo de uma família ser albino e do sexo masculino. Eu fiz os cruzamentos lá e descobri que tem 1/4 de chance dele ser albino, tá bom? 1/4 de chance dele ser albino. E do sexo masculino. E é uma coisa que acontece simultaneamente. Ele vai ser albino e do sexo masculino. Então, se é E, eu multiplico. Qual a probabilidade do sexo ser masculino? Sexo é sempre meio, tá? 1/2. Quando eu multiplico 1/4 vezes 1/2, dá 1 vezes 1, 1. 4 vezes 2, 8. Ou seja, a probabilidade dele ser albino e do sexo masculino é de 1/8. Então a aplicação da regra do E é muito simples, ela é só isso mesmo. É você multiplicar o resultado de um evento pelo resultado do outro. Agora, a regra do OU é uma regra para eventos exclusivos, aonde ocorre um ou o outro. Não tem como ocorrer os dois ao mesmo tempo. E nesse caso, o sinal que a gente usa é o de soma, é o de adição, e não multiplicação. Quer ver uma coisa bem simplesona que geralmente todo mundo erra? Se eu dissesse para você assim, ó, uma mulher está grávida de um bebê e não sabe o sexo dele. Aí eu pergunto, abre aspas, qual a probabilidade de nascer menino ou menina? Quase sempre a resposta do aluno para essa pergunta é: ah, professor, é meio, 50%. A probabilidade de nascer menino ou menina é de 50%. Mas na verdade, não é. A probabilidade de nascer menino ou menina é de 100%. E eu vou te provar isso aqui. Então vamos lá. A pergunta é: qual a probabilidade de nascer menino ou menina? Qual a probabilidade de nascer menino? Meio. Ou a gente utiliza mais, porque já que a gente vai falar ou, é mais. E a probabilidade de nascer menina? Meio também. Menino ou menina? Meio mais meio. Se eu somar meio mais meio, eu tenho que colocar assim, ó. Eu mantenho 2 aqui embaixo e somo só os de cima. 1 mais 1. Que vai ficar 2 dividido por 2. Ou seja, vai ficar 1. E 1 em probabilidade é equivalente a 100%. Mas pensa um pouquinho comigo, vamos na própria questão gramatical da frase. A mulher está grávida de uma criança. Qual a probabilidade de nascer menino ou menina? Ué, 100%? Se não nascer menino ou menina, vai nascer o quê? Entendeu? Então, olha só o que a gente aprendeu hoje. Probabilidade genética. Regra geral. Eventos esperados sobre eventos possíveis. Você pega o evento que você está esperando, coloca em cima e divide pelo total de eventos embaixo. Como eu fiz com o dado, como eu fiz com a carta de baralho. Regra do E é para eventos que acontecem ao mesmo tempo. Então é um e outro. Eu pego os resultados da probabilidade e multiplico. Nós vamos fazer isso em exercício que vai ficar mais fácil você entender. E na regra do OU, em vez de multiplicar, eu vou somar. Só que ela só serve para eventos onde ocorre um evento ou o outro, e não simultaneamente. Certinho? Dá umas 2, 3 assistidas nessa aula, ela é pequenininha, é fácil de você rever essas regras. Anota essas regras todas aí no seu caderno, ó, com a data de hoje. Anota esse slide aí, ó, probabilidade genética. Aí você coloca aí, ó, probabilidade é a relação entre um ou mais eventos esperados e o número de eventos possíveis. Aí você coloca eventos esperados por eventos possíveis, que isso é a regra geral. Depois você coloca a regra do OU e a regra do E que eu te ensinei. Bacana, tranquilo. Bom, na quarta-feira eu posto a correção da lista do dia 15 de abril em 2 partes, em 2 vídeos, porque vai ficar muito grande. Porque são questões de aerograma e elas são difíceis de corrigir com vocês aí, porque eu gosto de mostrar detalhezinho, detalhezinho, bonitinho, bonitinho. Eu cheguei a fazer o vídeo, mas ele ficou muito grande e aí não estava querendo carregar no YouTube. Então eu vou refazer em parte 1, parte 2, posto na quarta-feira a correção da atividade do dia 15.
E hoje você fica com essa aula de probabilidade. Depois que nós corrigimos a atividade do dia 15 na quarta-feira, na próxima segunda, eu envio uma atividade sobre probabilidade genética, certo?